Fala rapaziada, paz do Senhor Jesus, Mateus aqui. Eu vim contar um breve testemunho para vocês. E eu não quero, pessoal, que sabe fazer isso para me exaltar, mas para que vocês conheçam o poder do Senhor na minha vida e na vida de cada um de vocês. Pessoal, o ano passado eu vivi uma fase da minha vida que foi uma das minhas piores fases. É nessa fase que a gente chama de deserto, né? Sim, essa fase foi muito difícil para minha vida. Foi uma das minhas fases de piores crises de ansiedade que eu já tive na minha vida inteira. E nessa fase, pessoal, eu não contava para ninguém, sabe? Eu não contava para meus pais, eu não falava para ninguém, era só eu e Deus, pessoal. Essa fase que eu passei na minha vida foi uma das minhas piores fases de ansiedade. Eu senti o meu coração disparar, o meu coração acelerar. Tanto é que eu fui levado para o hospital. Aqui no lugar que eu estava, eu fui levado de lancha para o hospital em Tuberá, na cidade mais próxima. E lá foram passados medicamentos para me tomar. Eu tomei um medicamento e eu comecei a depender desses medicamentos. Comecei a depender desses remédios, de tomar esses remédios por conta da minha ansiedade. E por conta disso, eu acabei, sabe, pessoal, achando que eu ia surtar a qualquer momento. Achava que eu fiquei desesperado demais. E vinha o medo, vinham as frustrações. Mas nessa fase foi a fase que Deus mais mostrou que estava do meu lado. Mesmo quando eu ficava desesperado, mesmo quando eu pensava que tudo iria dar errado, Ele sempre se mostrava presente do meu lado. E hoje, pessoal, eu fui curado da ansiedade, graças a Jesus. Eu tomava esses remédios. Depois de um tempo, eu não precisei mais tomar. Porque Deus, Ele é a nossa cura. Jesus é a cura para todas as coisas. Sabe, pessoal, eu ficava muito ansioso, com o coração acelerado. Mas quando eu entendi que é sobre a gente confiar em Deus, eu não sei a fase que você está passando, você pode estar passando por um deserto, pela pior fase da sua vida, mas eu tenho uma mensagem para você: não desista, continue, só olhe para Jesus, não importa o que o cenário está falando, o cenário que você está vivendo hoje não vai definir o que você vai viver lá na frente. O cenário que você vive hoje não é o que Deus tem para sua vida. Deus tem algo muito grande para você. E basta você somente se posicionar diante da tua palavra, somente se falar: eis-me aqui, Senhor. Isaías, ele se posicionou diante da vontade de Deus. Deus perguntou: quem irá por nós? Isaías falou: eis-me aqui, Deus. E é assim que a gente tem que viver, se posicionando para viver o grande plano dele. Então, pessoal, Jesus fez um milagre na minha vida. Eu não preciso hoje tomar mais remédios para controlar a ansiedade, porque eu tenho Jesus. E isso é o que nos basta, sabe? Eu vou deixar uma palavra do Senhor aqui para vocês, para que vocês reconheçam o poder de Jesus nas nossas vidas, pessoal. É só se entregando para Ele que a gente reconhece o quão grande Ele é. Olha só o que o Senhor Jesus fala em Mateus 6, do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então o Senhor Jesus está dizendo que o amanhã só pertence a Ele. Eu ficava muito preocupado, ansioso com o que ia acontecer daqui a alguns minutos. Só que quando eu depositei a minha confiança em Deus, a minha confiança em Jesus, eu entendi que está tudo nas mãos dele. Deus não perdeu o controle da sua situação. Não se desespere, confie em Jesus. Olha o exemplo claro, quando Jesus estava ali naquele barco, os discípulos começaram a ficar desesperados, mas o Senhor Jesus estava ali. Não é porque tudo se levantou na sua vida que Jesus não está com você. Eu ficava desesperado. Até às vezes pensava que Ele não estava comigo, mas Ele sempre se mostrava presente. Então, pessoal, a cura que você precisa está em Jesus. E sabe, depois que eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus, depois que eu aceitei Ele como meu Salvador, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E eu até às vezes penso que eu deveria ter tomado antes, mas tudo é no tempo de Deus. Então tudo pertence a Jesus, pessoal. É tudo sobre Jesus, sabe? Ele está voltando. E às vezes a gente está tão preocupado com as coisas dessa terra, tão preocupado com o que a gente vai fazer amanhã, que acaba esquecendo que Ele está voltando. E só sobe, pessoal, aquele que tem uma aliança com o Senhor Jesus. Eu acabava me preocupando com a ansiedade, mas Ele me curou na minha pior fase.
Ele me curou. Ele não me abandonou, porque em Isaías fala: pode uma mãe se esquecer do seu filho que tanto amamenta, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Então, quando eu mais precisei, Jesus não virou as costas, mesmo eu sendo falho, imperfeito, errando com Ele todos os dias. Ele não abriu mão do seu amor por mim. E essa palavra que eu tenho para você, pessoal, independente se você está passando por um deserto, por um vale, confie no poder do Senhor. O povo de Israel estava com um obstáculo diante deles, o mar. Mas quando eles confiaram no Deus que eles serviam, eles conseguiram atravessar, porque não existe obstáculo, não existe nada que seja maior do que o nosso Deus. Jesus quer curar você. Ele espera uma atitude sua. Olha o cego Bartimeu. O cego Bartimeu chegou até Jesus. E aí Jesus sabia que ele era cego. Levaram o cego Bartimeu até Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu faça em você? Jesus já sabia que ele precisava da cura, mas Jesus queria ouvir da boca dele. E às vezes Jesus não curou ainda a gente, porque ele está esperando que a gente peça a ele. Então, pessoal, Jesus sabe o que você precisa, mas você sabe que precisa ir até ele para receber aquilo que você tanto pede. Pessoal, a cura é Jesus. Independente de qualquer coisa, só olhe para o Senhor, não para a circunstância, porque Deus ama cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que Jesus abençoe vocês, pessoal. Não importa a fase que vocês estão vivendo, o importante é quem está com você nesse momento. E Jesus sempre esteve do seu lado. Amém? Deus te abençoe.